Temos agora 24 para as 9, 20 graus e 6 décimos a temperatura, retornando com o panorama nesta terça-feira aqui na Independente, para conversarmos com o prefeito de Cruzeiro do Sul, o prefeito João Dulles, e também com a secretária da Saúde de Cruzeiro, a Patrícia Henskin, que está aqui conosco. Os trabalhos que estão sendo realizados, o destaque para a retomada de cirurgias reprimidas, também as ações voltadas à área da saúde. Prefeito João Dulles, secretária Patrícia, muito bom dia, tudo bem com vocês? Bom dia, Fabiano, bom dia, Aline. Bom dia. Bom dia, ouvintes. É uma satisfação novamente estar aqui hoje podendo contribuir e talvez para muitos trazer notícias boas. Tudo bem, secretário? Tudo bem, Fabiano. Bom dia, Aline. Bom dia Aos nossos ouvintes. Da mesma forma, uma satisfação estar aqui pela primeira vez, né? A satisfação nossa também. Bom, vamos falar no geral, prefeito e secretária. Os investimentos na área da saúde. A gente sabe que, e a gente sempre pega o gancho, não poderia ser diferente em época de pandemia, né? Os municípios tiveram que investir muito mais na área da saúde, justamente para o combate, né? Para fazer com que, né, as pessoas entendessem, né, a importância e também a questão curativa, lamentavelmente com perdas, né, que tivemos, mas também outros setores que acabaram ficando de lado no sentido de que naquele momento não podia se atender, né? É mais ou menos isso também que Cruzeiro passou nesses últimos 2 anos. É verdade, Fabiano, colocaste bem. Lembro-me muito bem que quando começou a questão da pandemia, e aí eu já estava no outro governo também, né? Então, se disse lá agora é exclusivamente focar a questão da pandemia e o que não há de tanta urgência a gente deixar um pouco de lado. Agora, graças a Deus, o pós-pandêmico, então a gente se reuniu com a secretária e a gente viu da importância de dar uma retomada naquilo que ficou um pouco para trás, né? Que foi a questão dessas cirurgias, né, reprimidas, a qual você mesmo falou. E, em cima disso, a secretária fez um cronograma, um planejamento, e aí sim entendeu que seria esse o momento, né, de nós recuperarmos isso, de nós conseguir, então, começar a atender esse público, né, para que a gente, nesse investimento, e esse é um investimento que a gente faz, porque até é bom salientar, também é de um recurso onde várias pessoas estavam com impostos atrasados, e muitas vezes por nem estarem atentos ou não serem avisados ou ter trocado de endereço, ter ido para outros municípios e aquilo ficou rolando. Agora, então, nós tivemos uma moça lá que retomou isso e, para nossa surpresa, a gente conseguiu, então, agregar um valor e esse valor, sim, a gente, então, está aplicando nessas cirurgias. Nós temos um cenário de cirurgias que ficaram paradas nesse período, um número, qual tipo de cirurgia tem esse mapeamento? Sim. Na verdade, a gente já tinha como meta, desde o início do governo, né, de buscar essas cirurgias, né? Quando a gente começou a fazer o levantamento do que nós tínhamos em atraso, nós chegamos no ano de 2017. Né? Então, a gente verificou que desde 2017 nós tínhamos lá encaminhamentos que estavam aguardando, né? Que com certeza no governo anterior também tentaram fazer e de alguma forma foi ficando. Aí tivemos o cenário pandêmico, 2 anos em que, né, nada pôde ser feito nesse sentido, em termos de cirurgia eletiva, que não fosse algo urgente, né? E nós chegamos a um número acima de 300 cirurgias. Em aguardo, né? Dentre elas, cataratas, não melanomas, hérnia, colicistectomia, né? Que é a retirada da vesícula. Então, essas são as chamadas cirurgias eletivas, que são, vamos dizer assim, mais corriqueiras ou mais comuns no meio, né, da medicina, né? Então, desse número aí, a gente vai tentar atacar, né, de uma forma que, claro que a gente sabe que num primeiro momento a gente não vai conseguir sanar tudo, mas com certeza a gente vai conseguir aliviar bastante essa fila. Quantas estavam atrás, secretária, só para a gente reforçar? Eu tenho aqui um número de 319. 319. E a previsão agora nesta primeira etapa é contemplar quantas? Fabiano, esse número a gente tem num levantamento que agora a gente fazendo
um resgate com as pessoas, né, com os pacientes, talvez reduza, né? Porque a gente sabe que tem pessoas que buscaram por conta própria, outras pessoas que daqui a pouco já não estão mais conosco, né? Então, existe a possibilidade de reduzir esse número. Com o valor que a gente está estimando investir, a gente deve conseguir aí um total de 50% ou mais, né? Dessa capacidade que nós temos ali, dessa necessidade atual. 50% dessas mais ou menos 300, né? Isso aí. Esse número vai ser atualizado. Como que essas pessoas elas permanecem em contato com o posto de saúde, com a rede pública de saúde, sendo acompanhadas, ou essas pessoas serão resgatadas agora para fazer esse contato? Claro que talvez desses 300 a gente não tenha 100%, mas como que é a relação durante esses anos? Algumas lá desde 2017 esperando por essa cirurgia. Elas seguem em tratamento? Sim, tem aquelas que seguem em tratamento, tem aquelas que estão aguardando e que não estavam nem esperando por um contato, né? Então, estão sendo pegas de surpresa nesse momento e muito satisfeitas por isso, né? Tem aquelas que realmente teve um agravamento da situação, né? Porque começa com uma eletiva. Daqui a pouco o tempo vai passando e o que era eletivo passa a ser urgência, né? Então, tem situações de pessoas que nos procuraram há pouco tempo que já estão numa questão assim mais urgente. Então, a gente já está dando prioridade para esse pessoal da comunidade, né? Então, tem todo tipo de situação. O procedimento agora, secretária Patrícia, é fazer esse levantamento, né? O município já sabe o valor que vai investir, já tem acesso a pessoas, né, que necessitam, fazer esse segundo levantamento para depois fazer os encaminhamentos. E para tal, já tem aonde será, vai ser no Hospital de Cruzeiro ou tem que buscar parceria com outras instituições? Como será isso? A gente busca parceria com outras instituições de outros municípios aqui da região, tá? Então, a gente já vem conversando com o Hospital de Encantado, mas assim, é tudo via tabela concisa, né? Se tiverem outras instituições que possam nos apoiar seguindo essa tabela, com certeza a gente pode abrir espaço, né, para outros hospitais também, né? Porque tem um número aí interessante que a gente pode dividir essa fatia, vamos dizer assim, né? Mas a contratação é pelo consórcio? Pelo consórcio. Pelo consórcio, muito bem. Tem um prazo para a secretária para a realização dessas cirurgias a partir de agora? Qual é a meta? Não, assim, a gente vai fazendo conforme à medida que tiver também a possibilidade das instituições nos apoiarem, né? Depende, claro, de bloco cirúrgico, de agendamento, enfim. Então, para nós, à medida que for, né, que as parcerias forem acontecendo, a gente vai fazendo. Muito bem. Os pacientes, né, os cidadãos de Cruzeiro que estavam na fila, devem procurar vocês ou vocês vão procurar eles agora? A gente está fazendo contato com eles, mas reforçar. Nada impede que eles nos procurem também. Ok. Muito bem. A gente sabe que dentro da área da saúde, né, secretária Patrícia, prefeito, agora para atender essas cirurgias que estavam reprimidas, mas o investimento ele precisa ser constante, né? É verdade. Fabiano, foi bem que colocaste isso. Pela lei, nós temos 15%, né, para gastar. E nós já, no ano passado, gastamos 30%. Então, os outros 15% nós tivemos que tirar de alguém, como se diz, né? Mas, claro, nós aqui entendemos que, nós da administração, que saúde é prioritária, né? E principalmente nesse ano pandêmico, pós-pandêmico, enfim, agora já está chegando outra situação. Então, a gente tem que, vamos dizer assim, abrir mão de outras, talvez, estradas ou obras e investir na saúde. É o que nós estamos fazendo, porque o bem maior nosso é a questão de saúde, né? A educação, a gente também tem um investimento muito forte, né? Então, se tu analisar em termos geral, nós estamos, claro, nessa necessidade do dia a dia, as pessoas procurando e, queira ou não, nós temos uma sociedade doente, vamos dizer assim, e não é só Cruzeiro, né? Isso a gente vê que quando tu vai falar com os prefeitos, colegas aí de outras regiões, é a mesma coisa, né? Então, mas isso a gente enfrenta e a secretária e a sua equipe estão muito atentos, né? E que nem ela falou, se nós não
estão fazendo contato, mas se tiver alguém que ainda não foi procurado, venha nos procurar para a gente poder sentar, conversar, agendar e resolver os problemas. Falávamos desse cenário já pós-pandêmico e aí o prefeito dizia, agora tem um outro cenário, é o cenário da dengue que preocupa agora também a cidade de Cruzeiro do Sul. Sim. Na verdade, assim, ó, a gente tem apresentado, claro que estamos apresentando alguns casos lá no município, mas nada que seja tão alarmante, né? Os dados de ontem que me passaram são de 22 casos no município, né? E as ações que estão dentro desse panorama já estão sendo feitas, né? As inspeções nos pontos estratégicos. Ainda não estamos no momento que a gente tenha que pensar em fazer aquela pulverização, né? Que, inclusive, as pessoas nos questionam assim, mas não está acontecendo, a gente vê que nos outros municípios já estão fazendo, mas existe todo um percentual para que a gente né, vá para uma ação nesse sentido, né? Até lá, para evitar que se chegue a esse ponto, secretária, como as pessoas podem fazer, colaborar para evitar a proliferação? Tu usaste uma palavra bem interessante, Fabiano, que é a colaboração, né? Ninguém faz nada sozinho, a administração não vai conseguir atacar isso sozinha, então cada um tem que fazer a sua parte, cuidando da sua área, do seu terreno, né? Evitando água parada, potinhos, inclusive de folhagens, né? Para que não haja proliferação do mosquito, né? Se cada um fizer a sua parte, vai ficar mais fácil para todo mundo. Tenho feito muito essa pergunta e falava com o Fabiano nos bastidores que essa é uma lição que a gente não aprendeu, né? Porque a gente fala todo verão sobre e agora a gente vive um cenário que por aqui a gente imaginou não viver. Então a gente didaticamente não aprendeu, tem que aprender ainda. Mas agora, quando nós estamos vivendo já uma situação, por exemplo, 22 casos em Cruzeiro do Sul, a gente sabe que lá já tem um cenário também de números elevados, né? Como que o munícipe faz? Sentir o sintoma, porque o sintoma da dengue também se confunde com tantas outras possibilidades, né? Tantas outras viroses. Como que faz? Procura logo o posto de saúde. Qual é a orientação à medida que possa sentir um sintoma relacionado à dengue? Sim, ele pode procurar os postos de saúde ou o próprio hospital de Cruzeiro, né? Nós temos a vigilância epidemiológica que funciona no posto do Passo de Estrela. Então, lá existe o teste, né? A pessoa pode fazer o teste uma vez diagnosticado, né? Claro que já vai estar em tratamento, né? Mas a gente precisa notificar os casos, né? Então é muito importante que se faça, se tiver sintomas ou né, que pareça com dengue, que faça o teste para que a gente possa notificar. Muito bem, fica o alerta, então fica a dica para a comunidade de Cruzeiro do Sul. Prefeito, para aproveitar a sua presença aqui, saindo um pouco da área da saúde, mas que é sempre importante, né? Ainda reflexos lá do final do ano da questão da estiagem, como é que está retomado, como é que foi todo esse trabalho aí, agora para o início do ano, nessa área da agricultura, que também é uma parte importante do município de Cruzeiro do Sul, prefeito. Boa pergunta, Fabiano. Como todos nós sabemos, né, a estiagem que tivemos, o tempo que ela permaneceu, vamos dizer assim, mas nós tivemos assim bastante serviço, vamos dizer assim, na área da agricultura, com máquinas abrindo vala para animais tomarem água, né? Uma coisa que chamou bastante atenção, e aí sim, a Patrícia agora falou em termos de colaboração, teve vizinhos que abriram cerca para que os animais do vizinho viessem poder tomar água, fosse na beira de um sampaio, na beira do Arroio Grande, enfim. E muitos aviários, né, vamos dizer assim, os postos artesianos, eles não deram mais a suficiência pelo grande número de aves, né, tomando água naquele caso. Então nós contratamos caminhões-pipa, né? Tivemos que pegar uma empresa para puxar água, porque ela tem que ser uma água potável, ela não podia ser água do Rio Taquari. Então, segundo os técnicos, então isso tudo, nós, Prefeitura Municipal, o pessoal da agricultura se empenhou, trabalhou incansavelmente, sábados, domingos. Então, assim, isso foi um momento difícil, né? Muitas vezes a gente não consegue dimensionar isso,
mas tu também fica emocionado quando tu vê que as pessoas se ajudam, né? E graças a Deus agora, Fabiano, as chuvas tomaram o recomeço, né? Esse ponto está mais tranquilo, mas claro, ficou lá os resquícios, como se diz, né? E a gente está tomando todas as providências, né? A gente já tive reuniões aí com o secretário da Agricultura do Estado, né? A gente mandou os laudos através dos nossos secretários, levantamentos das despesas, disso tudo, né? Para que a gente possa, talvez, o governo lá na frente também depois nos auxiliar. Mas, graças a Deus, nesse momento, está tudo mais tranquilo. Já estivemos num cenário pior, né, prefeito, no que se trata da estiagem, né, da falta da chuva. E a minha preocupação, Aline e Fabiano e ouvintes, infelizmente, nós temos as nossas intempéries do tempo, ou nós temos seca ou nós temos cheias. Então, assim, quando tu ouve aí, segundo meteorologistas falando que poderemos ter lá na frente uma cheia de novo, já nos preocupa. Nossa Defesa Civil, nosso vice-prefeito, já está organizado, né? Até porque nós estamos numa região, e aí não adianta nós dizer, não podemos alarmar. Sim, nós temos que manter as pessoas informadas, para que não chegamos lá. Eu trabalhei na Defesa Civil, eu sei quanto isso é importante, o antes, para que a gente não chegue naquele momento, o rio subindo a 80, 1 metro por hora, e a gente fazer tudo atropelado. Então, quanto mais tempo nós ganhar, mais tempo nós conseguirmos nos organizarmos com essa ação, já entrando em contato com a região alta, enfim, porque nesse momento nós queremos água, sim, mas logo aí na frente nós já vamos dizer porque você já começa, né? Infelizmente nós estamos nessa região. Mas é assim, Aline, acho que a gente tem que vivenciar cada momento e se unir para que a gente possa fazer um trabalho em conjunto forte, né? E importante isso que o prefeito João fala, porque a gente só fala disso quando ela está batendo a nossa porta, né, de cheia. Então, esse trabalho preventivo de estar organizado, de estar planejado, a gente sempre torce o seguinte, prefeito, a gente faz a organização, mas torce para não precisar executar, né? É aquela questão do seguro, né? Tu faz o seguro, paga para não usar. Paga para não usar. Isso aí. É a mesma coisa. Aliás, nós passamos o verão todo, né, Fabiano, entrevistando autoridades e falando sobre a estiagem. A estiagem, ela tem uma característica diferente da cheia, mas também pensando em alternativas que a longo prazo, né? Porque agora a gente sabe que a gente vai parar de falar da estiagem, mas lá em novembro, dezembro, talvez nós estejamos de novo alertando um período de seca. Aline, deixa eu aproveitar assim, para roubar um minutinho. Eu sempre falo com o pessoal do meio ambiente, né? A gente sabe, Fabiano, hoje que muito não pode se fazer ali, porque ali há uma nascente, não pode fazer um reservatório, um exemplo. Né? Mas eu acho que depois que o reservatório está cheio, o fluxo continua desse córrego. Então, se nós pudermos fazer mais açudes, mais represas, para que quando tiver esse momento de estiagem, nós pudermos usar aquela água. Então, isso seria uma solução. E aí, prefeito, às vezes não é bem assim a técnica, vem de cima e tal, mas eu acho que é um momento da gente começar a pressionar as nossas autoridades, né, mais a nível de Estado e nação, para que a gente retorne, repensem se há essa possibilidade, porque isso nos ajuda muito. Muito bem, seu João Dores, prefeito de Cruzeiro, muito obrigado pela tua participação, estamos sempre à disposição. Secretária da Saúde, Patrícia Henske, muito obrigado também. Foi uma satisfação poder te rever, né? Exato. Muito tempo que não via, né? Vou falar aqui no ar, né? Fomos colegas, Colegas, né? De aula. Colegas de aula. A gente não fala tanto tempo, assim, quanto tempo faz, viu, prefeito? Para não revelar muito a nossa idade, né? Nós somos contemporâneos, somos colegas aqui no Madre Bárbara, né? Então foi uma alegria poder te rever aqui, parabenizar pelo teu trabalho. Da mesma forma, obrigada. Uma satisfação, ainda mais poder vir aqui para falar de coisas boas, né? Que vão trazer um alívio aí para a população, né? Agradecer, então, o convite. Da mesma forma, Fabiano, Aline, vocês da imprensa são extremamente importantes, eu sempre falo isso, e às vezes é num pior momento, mas a imprensa ela divulga isso sim, quando se fala em enchente principalmente, seca, isso vai acontecer, o rio está chovendo tanto lá em cima, essa água vem, ela vai descer, então isso, quem escuta um rádio ele consegue se organizar muito, ele consegue fazer essa prevenção bem antes, então isso é a parte de vocês muito legal.
né? E vocês são incansáveis, passam a noite com seus colegas nas ruas. E que bom que essas parcerias, juntamente, volto a dizer que eu estava na frente da coordenação da Defesa Civil, era extremamente importante. Tu ligar para a rádio, muitas vezes tu não conseguia nem estar ali no rádio naquele momento, por estar dentro de uma casa ajudando, enfim, e a gente poder ligar para a rádio e dizer, tá assim, assim, assim. Então, essa comunicação é extremamente importante e esse trabalho maravilhoso vocês fazem com propriedade. Obrigado. Sempre às ordens. Uma ótima Páscoa a vocês também. Obrigado aí Obrigada, pela presença. igualmente. Prefeito João Dulles e Cruzeiro, secretária Patrícia da Saúde, conversando conosco. Nós temos agora 4 minutos para as 9.